21 de junho de 1582. O templo Honnoji está sob ataque. Gritos de guerra ecoam pelos corredores. E no meio do caos, uma figura imponente de quase 2 metros de altura luta ao lado de seu senhor. Mas essa não é apenas mais uma história de samurai. O homem que vocês estão vendo, ele nasceu a mais de 10.000 quilômetros dali, na África. Bem-vindos ao canal Legado Africano, onde toda semana desenterramos as histórias que tentaram apagar da nossa memória. E hoje eu vou contar a vocês sobre Yasuke, o primeiro e mais provável único estrangeiro negro a ser elevado ao status de retainer, um posto militar de alta confiança da história do Japão feudal. O homem que serviu ao lado do senhor da guerra mais poderoso do Japão feudal e que por séculos foi deliberadamente esquecido. Se você, assim como eu, acredita que toda a história merece ser contada, principalmente as que tentaram esconder de nós, você vai querer ficar comigo até o final deste vídeo. E se essa introdução já te deixou curioso, imagina o que vem por aí. Antes de falarmos sobre Yasuke, preciso que vocês entendam o Japão de 1579. Um país completamente fechado ao mundo exterior. Uma sociedade onde a honra valia mais que a vida. Onde se tornar samurai era quase impossível, mesmo para os próprios japoneses. E é neste cenário que aparece um homem negro, alto, forte, e que em poucos anos conseguiu algo que nenhum estrangeiro havia conseguido antes: o título de samurai. Mas como isso foi possível? E mais importante, por que essa história foi escondida por tanto tempo? A história de Yasuke começa em algum lugar da África Oriental. Não sabemos exatamente onde. Os registros da época são vagos sobre sua origem específica. Também não sabemos seu nome verdadeiro, porque quando ele chegou ao Japão, recebeu o nome japonês Yasuke. O que sabemos é que ele era alto, cerca de 1,90 m, numa época em que a altura média era 1,60 m. Era forte como um touro e tinha uma presença que impressionava qualquer um. Mas aqui está o primeiro mistério que ninguém conta. Yasuke não chegou ao Japão como escravo comum. Ele veio acompanhando um missionário jesuíta italiano chamado Alessandro Valignano. Isso significa que ele já tinha uma posição de confiança, já era respeitado. Não era apenas força bruta, era inteligência, lealdade, estratégia. Imaginem a cena. 1579, o porto de Yokohama. Navios portugueses chegando com mercadorias exóticas, e de um deles desce este homem imponente, negro, que imediatamente atrai olhares de espanto e admiração. Os japoneses nunca tinham visto ninguém como ele, e é aqui que nossa história toma uma direção que ninguém esperava, porque quem estava governando o Japão naquela época era Oda Nobunaga, o senhor da guerra mais temido e respeitado do país. Nobunaga era conhecido por 3 coisas: seu gênio militar, sua crueldade com os inimigos e sua curiosidade insaciável por tudo que fosse diferente. Quando Nobunaga soube da chegada deste homem negro, ele fez algo inédito. Ordenou que Yasuke fosse trazido à sua presença imediatamente. E vocês precisam entender, isso não era normal. Nobunaga não recebia qualquer pessoa, mas algo em Yasuke despertou sua atenção. Os relatos históricos dizem que quando Yasuke foi apresentado a Nobunaga pela primeira vez, o senhor da guerra ficou impressionado não apenas com sua aparência física, mas também com sua presença. Existe uma história famosa, documentada pelos missionários jesuítas da época, sobre o primeiro encontro. Segundo esses relatos, Nobunaga inicialmente duvidou que a cor da pele de Yasuke fosse natural, algo compreensível para alguém que nunca havia visto uma pessoa negra antes. Quando se convenceu de que era real, a reação de Nobunaga foi de fascinação genuína. A partir daquele momento, Yasuke se tornou uma presença constante ao lado de Nobunaga. Não como servo, não como curiosidade,
mas como companheiro. Nobunaga ensinou japonês para Yasuke. Yasuke ensinou sobre o mundo exterior para Nobunaga, uma troca cultural única na história. E em 1581, algo extraordinário aconteceu. Nobunaga decidiu levar Yasuke para sua primeira batalha. Imaginem a cena. Os inimigos de Nobunaga veem este guerreiro negro gigante avançando com uma katana. O impacto psicológico era devastador. Yasuke não apenas lutou, ele se destacou. Sua força física combinada com o treinamento samurai o tornaram uma força quase sobrenatural no campo de batalha. E então chegamos ao momento que mudou tudo. Após meses provando sua lealdade e habilidade, Nobunaga tomou uma decisão extraordinária. Ele elevou Yasuke ao status de seu retainer pessoal, um posto militar de extrema confiança reservado apenas para os guerreiros mais próximos. Alguns historiadores debatem se isso o tornava tecnicamente um samurai no sentido mais tradicional. Mas o que sabemos com certeza é que Yasuke recebeu privilégios extraordinários para um estrangeiro: o direito de portar espadas, participar de batalhas ao lado de Nobunaga e ser tratado com o respeito devido a um guerreiro de elite. Para todos os efeitos práticos, Yasuke havia se tornado algo sem precedentes na história japonesa. Com o título, veio tudo que um samurai tinha direito: uma espada, uma armadura, um estipêndio, terras. Yasuke ganhou uma casa, servos, respeito. Mas mais que isso, ele ganhou o direito de morrer com honra, o direito de fazer seppuku se necessário, o direito de ser enterrado como um guerreiro. Durante meses, Yasuke viveu como um verdadeiro samurai. Participava das reuniões de estratégia de Nobunaga. Treinava com os melhores guerreiros do Japão. Era respeitado e temido. Relatos da época dizem que ele era frequentemente visto conversando com Nobunaga sobre estratégias militares e até sobre filosofia. Em março de 1582, Yasuke acompanhou Nobunaga em uma campanha militar crucial. E ali, no campo de batalha, ele provou definitivamente seu valor. Lutando lado a lado com seu senhor, Yasuke se tornou uma lenda viva. Mas como toda grande história, a de Yasuke estava destinada a ter um final trágico. 21 de junho de 1582, o Templo Honnoji, em Kyoto. Nobunaga estava no templo com poucos acompanhantes. Entre eles, naturalmente, estava Yasuke. O que eles não sabiam é que um dos generais de Nobunaga, Akechi Mitsuhide, havia decidido se rebelar contra seu senhor. De madrugada, o templo foi cercado. Nobunaga acordou sob ataque. Os registros históricos confirmam que Yasuke esteve presente durante esta batalha final e lutou ao lado de seu senhor até o fim. Quando Nobunaga percebeu que a situação era impossível, ele tomou a decisão de cometer seppuku, o suicídio ritual, para evitar a captura. E Yasuke permaneceu leal até o último momento. Depois da morte de Nobunaga, os registros históricos nos contam que Yasuke foi capturado pelas forças de Akechi. E aqui temos outro momento fascinante. Akechi Mitsuhide decidiu não executar Yasuke. Segundo os documentos da época, ele declarou que Yasuke não era japonês e, portanto, não podia ser considerado responsável da mesma forma que um vassalo japonês seria. E aqui chegamos à parte mais misteriosa de toda essa história. Akechi Mitsuhide, o traidor, tomou uma decisão surpreendente. Ele libertou Yasuke. Disse que, por ser estrangeiro, Yasuke não poderia ser considerado verdadeiramente responsável, que ele havia apenas seguido ordens. Mas a verdade é outra. Mesmo os inimigos de Nobunaga reconheciam a honra de Yasuke. A partir daquele momento, Yasuke simplesmente desapareceu. Alguns dizem que voltou para a África, outros que se tornou monge budista. Há até quem acredite que continuou vivendo no Japão, escondido. Mas a verdade é que ninguém sabe, e talvez seja melhor assim. Durante séculos,
a história de Yasuke foi deliberadamente ignorada. Por quê? Porque ela desafiava narrativas, mostrava que um africano podia ser samurai, que honra não tinha cor, que coragem não tinha nacionalidade. Para um mundo que se baseava em separações raciais, a história de Yasuke era inconveniente. Hoje, mais de 400 anos depois, finalmente estamos redescobrindo Yasuke. Livros, filmes, jogos, sua história está voltando à luz. E isso nos ensina algo fundamental. A história verdadeira sempre encontra um caminho. Yasuke nos mostra que grandeza não tem cor, que honra não tem origem, que qualquer pessoa, não importa de onde venha, pode escrever seu nome na história. Ele saiu da África como, bem, não sabemos exatamente como, mas morreu no Japão como um samurai, com honra, com respeito, com dignidade. E se essa história te emocionou como emocionou a mim, se você acredita que precisamos conhecer todas as nossas histórias, não apenas as que nos contaram na escola, então você é exatamente o tipo de pessoa que faz parte desta comunidade. Porque aqui, neste canal, toda semana eu trago para vocês histórias como essa. Histórias da África que o mundo precisa conhecer. Se você curtiu, deixa seu like aí embaixo para me ajudar a espalhar essa história. E se inscreve no canal, ativa o sininho, porque semana que vem eu vou contar para vocês sobre outro herói africano que fizeram questão de esquecer. Yasuke pode ter desaparecido da história oficial, mas ele nunca desapareceu da verdade. E a verdade sempre encontra um caminho.